Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Olá a todos e todas, os nossos ouvintes queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao mais novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Este é um podcast que a gente vai falar sobre os jovens de novo. A gente já teve aí umas semanas atrás um episódio jovens. O que está acontecendo com os jovens? Isso é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Mas a gente vai fazer esse episódio. Sugiro que se você não ouviu, vá lá e ouça os episódios o episódio que a gente falou sobre os jovens. Mas é sobre a ótica do modelo dos 5 fatores. Então, vai ser necessário que você também ouça os outros episódios aqui do podcast em que a gente falou do modelo dos 5 fatores. A gente falou sobre modelo em geral, no episódio Leia Sua Personalidade. Depois a gente falou sobre se você é neurótico, quão amável você é, será que você é aberto à experiência, sobre conscienciosidade. A gente falou sobre extroversão. São, portanto, 6 episódios, né? Um geral e mais um sobre cada um dos 5 fatores. Porque a gente vai falar agora da saúde mental dos jovens neste episódio de hoje, sobre a perspectiva do modelo dos 5 fatores. Tem um estudo muito importante, um estudo, a meu ver, paradigmático, que vai mudar a maneira como a gente entende muita coisa, né? É o resultado bastante inédito de mudança da personalidade em um contexto, aqui especificamente nesses anos de Covid, na população geral, mas com resultados mais importantes entre os jovens, sob a ótica dos 5 fatores. A gente vai poder entender o que aconteceu com a saúde das pessoas nesses anos aqui de pandemia. Isso mesmo, pessoal. Bom, prazer estar aqui de novo. Pois é, Pedro, e um dos estudos, talvez o principal que a gente vai comentar, que foi bem realmente importante, paradigmático, viu como se decorreu mudanças de personalidade dos adultos e jovens durante a pandemia, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021. Toda a pandemia, que foi algo extremamente triste e complicado, né, do ponto de vista de saúde pública, mas em contrapartida também foi um experimento global nas diversas áreas médicas e psicológicas, então muito também se aprendeu. E não ficou excluída desse aprendizado a personalidade. A gente pôde observar mudanças, tanto no comportamento quanto nos sentimentos, nas ações, no entendimento de mundo dos jovens. E isso pode ajudar a iluminar a gente o que está acontecendo com a saúde mental deles e como isso pode afetar bastante, principalmente os indivíduos com menos de 30 anos que passaram por esse processo. A pandemia, bom, ela afetou todos nós, né? Ela afetou desde jovens, adultos, idosos. Bom, mas particularmente nós vamos falar hoje aqui dos jovens, né? E a gente vai estar falando, talvez, vamos dizer, de jovens abaixo de 30 anos, né? Talvez até mais jovens ainda, ou seja, realmente uma geração Z, né? Talvez os millennials mais jovens, talvez, mas principalmente geração Z. E que de alguma forma já tinham, vamos dizer, alguns fenômenos acontecendo, né, com esses jovens. Mesmo antes da pandemia, né, então, para isso, é interessante vocês verem o episódio anterior, né, sobre os jovens, já haviam algumas alterações, né, alguns elementos que mostravam um sofrimento muito grande, eventualmente transtornos, uma alta taxa de transtornos mentais, por exemplo, autolesão, e que, claro, a gente conversou aqui sobre possíveis causas, né, disso. Então a gente vai estar falando de uma geração que já está, de alguma forma, com algumas alterações, com alguns comportamentos diferentes de gerações, vamos dizer, mais velhas, e que, de repente, é uma geração que vai ficar, trancada em casa, sem ver os colegas, os amigos pessoalmente, sem sair, brincar livremente na rua, por exemplo. Talvez, assim, maior parte do tempo, ainda mais, né, gastando a maior parte do tempo em redes sociais, tendo que fazer aulas online, testes online, né, não tendo que somente estudar ali na escola, ou seja, todas essas alterações, ou eventualmente também passar por estressores assim, no sentido de morte na família, de uma forma mais precoce do que seria. Então, quer dizer, a gente está falando de uma geração que já tinha alguns problemas e que, de repente, passa por um estressor muito grande que seria a pandemia. Então, acho que isso é relevante a gente falar, e a gente vai falar um pouco para vocês isso aqui hoje. Bom, a ideia é olhar sobre a ótica dos 5 fatores. Então a gente vai falar fator por fator
5 fatores. Então, espero que todos aí sejam com suas anotações a respeito dos episódios anteriores. Vocês vão ter que consultar todo esse conhecimento que vocês acumularam sendo ouvintes assíduos deste podcast. Geralmente, quando a gente fala modelo dos 5 fatores, 99% das vezes a primeira coisa que as pessoas falam é de neuroticismo, né? A gente pode começar por aí, né? Então, o que aconteceu com o neuroticismo dos jovens, né? O que esse estudo mostra é que no começo da pandemia, em relação a antes da pandemia, diminuiu o neuroticismo. O neuroticismo é aquele domínio de personalidade que fala de emoções negativas, ansiedade, inclinação à tristeza, uma tendência à depressividade, uma preocupação com a própria socialização no sentido de se as pessoas estão julgando ou não, uma sensação de vulnerabilidade em relação ao mundo, de susceptibilidade nas relações, de ficar muito vulnerável e frágil. E também irritabilidade, hostilidade. Diminuiu, quer dizer, ficou menos intenso. Isso pode fazer sentido porque subitamente, na medida em que o mundo para, meio que congela, ninguém sabe o que está acontecendo ali naquele começo, a gente está falando do começo da pandemia. Março, abril, a gente não está falando do momento das tragédias depois, a gente está falando do começo, meio que todo mundo para porque ninguém precisa fazer mais nada. Então é coerente que as pessoas mais jovens, que a gente está falando de pessoas com menos de 30 anos, tenham se sentido com menos responsabilidade. Não precisa ter aula, o trabalho para, quer dizer, é um começo ainda. Mas depois, e aí, depois quer dizer 21 pra frente, 2021, ou seja, já teve um ano de pandemia em 2020, teve outro ano em 2021, já houve um número muito substancial de mortes, já houve uma coisa muito substancial de conflitos interpessoais, de outros eventos estressantes como desemprego, queda de renda, queda de nível social, ou seja, uma série de elementos estressantes que é claro que a gente espera que haja uma mudança em termos de neuroticismo. Mas eu digo claro, porque é uma expectativa meio óbvia. Só que é uma coisa interessante, esse estudo é diferente em relação aos outros, porque muitos estudos avaliaram a personalidade das pessoas sob a ótica do modelo dos 5 fatores diante de dificuldades do mundo inteiro. E a gente viu que havia uma estabilidade da personalidade das pessoas. Mesmo que pudesse haver pessoas mais ansiosas, na média na população, pessoas que tivessem um aumento de neuroticismo, por exemplo, na média a população era estável. Mas parece, e é essa a importância desse estudo, uma coisa diferente aconteceu. Uma coisa diferente, infelizmente diferente, porque aqui é diferente ruim. Não é diferente bom. Os jovens tiveram um aumento muito grande de neuroticismo nessa segunda avaliação, que se refere lá a 21. E é compreensível que isso tenha acontecido. E a gente sabe como é que está a saúde mental da população, principalmente dos jovens. A gente sabe que não está boa. Então, neuroticismo, como vocês lembraram do episódio, tem tudo a ver com saúde mental geral, com questões gerais de psicopatologia, como nós falamos, de apresentação de sofrimento globalmente falando. Então, não é à toa que é coerente que tenha aumentado, né? E para citar qual é esse estudo que estamos falando para os ouvintes que tiverem uma abertura e curiosidade de procurar e uma conscienciosidade e pragmatismo de dar cabo à busca, o estudo é da pesquisadora Angelina Sutton, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual da Flórida, que foi publicada na revista PLOS ONE no final do ano passado. E é um estudo bem completo, no sentido robusto, melhor dizendo, porque avaliaram cerca de 7 mil indivíduos durante 2021 e 2022 e um pouco de 2020 também, medindo todas essas alterações de personalidade. E como vocês bem disseram, né, se postula, ou seja, se pensa, né, que uma das possíveis causas de ter esse inicial diminuição do neuroticismo, que está ligado a, inclusive, emoções negativas no início, bem no início da pandemia, se deu por a gente saber que algumas pessoas estavam restabelecendo amizades antigas, teve também um certo levantamento ou seja, suspensão de responsabilidades dos jovens, mas depois, ao longo do tempo na pandemia, se acredita que a falta de estrutura, de responsabilidades, a sensação de estar abandonado, de realmente estar sozinho, de o tempo estar passando e as pessoas vão perdendo contato físico umas com as outras, vão perdendo a sensação de propósito, né? Tudo isso foram aumentando as vivências de emoções negativas, o grau de neuroticismo, de preocupação, e isso foi se agravando. E isso é bastante coerente com o que nós vemos na prática clínica, né? O estudo mostra que realmente esse aumento de neuroticismo, a gente observa isso nos jovens e como o Marcelo e o Pedro colocaram, quer dizer, existem algumas causas, né? A gente pode especular sobre as causas que
vamos dizer, que levaram esse aumento de neuroticismo, né? A gente imagina, né, jovens, né, que deveriam estar saindo de casa, se envolvendo com grupos, com os amigos, namorando, de alguma forma se expondo a novas experiências e se relacionando com os outros, no sentido que a gente sabe que se relacionar com os outros regula as emoções, ou seja, é um período que a gente constrói boas experiências, né, boas memórias, né, nossa juventude, e eventualmente estão em casa. A sensação de ver a vida passando sem viver realmente, e pode ser algo muito angustiante ao mesmo tempo que você fica ali na rede social. E na rede social a gente sabe aquela experiência eventualmente de ver a vida dos outros, né? Pode ser um problema para algumas pessoas. Eventualmente você entra num algoritmo que você fica ali, talvez muito sem consciência, né? Absorvendo vídeos engraçados, mas que não vai nada além disso. Eventualmente se expondo a padrões de beleza muitas vezes atingíveis, ou até conteúdos mais difíceis, né, em termos políticos, de polarização, de briga. Então, realmente, é compreensível que esse neuroticismo aumente, ainda mais nos jovens, que vão ter talvez uma menor capacidade de processar também isso. Eu acho que isso vai acontecer também com muitas pessoas que não são jovens, mas assim, o estudo mostra claramente esse aumento, na verdade só mostra esse aumento nos jovens, né, em média. E daí isso vai causar, como o Pedro falou, está relacionado à saúde mental em geral e transtorno de ansiedade, transtorno da depressão. Então é isso que a gente muitas vezes vê, né, no serviço de saúde mental. É um aumento de demanda de tratamento para pessoas, assim, que, claro que no passado também existia uma demanda, mas essa demanda aumentou muito. Agora eu me toquei que eu falei do estudo, mas eu não apresentei o estudo. Obrigado, Marcelo, por colocar. A gente coloca o link, né, na descrição, então você pode, quem for profissional de saúde ou um leigo muito interessado, pode ler o artigo, né? Bom, o segundo fator que a gente falou, né, seguindo uma ordem mais habitual, amabilidade, que é um termo em inglês talvez seja mais apropriado, cuja tradução é meio estranha para amabilidade, mas o termo é agreeableness, que vem de agree, de concordância, né, de qual é a tendência do indivíduo de buscar a relação interpessoal com base na concordância e comunhão, e não da discordância, dominação, nesse sentido. E esse foi uma dimensão de personalidade que caiu vertiginosamente nos jovens. Então veja que o neuroticismo subiu e a amabilidade caiu. O que significa amabilidade cair? O que quer dizer a tendência a concordar cair? Quer dizer, é uma tendência maior a conflito. Se engajar em conflitos, em brigas, em ter uma tendência menor em buscar comunhão com as pessoas. E muito possivelmente isso aconteceu por uma faceta, isso é uma hipótese, não está no estudo, mas a gente está aqui fazendo hipóteses, né? Estamos aqui para conversar, para às vezes dar uma viajada até, né? Que é uma faceta muito importante do domínio da amabilidade. Quem for aí se lembrar ou quiser ouvir de novo o episódio sobre quão amável você é confiança. É a tendência a confiar nos outros, a considerar o ser humano como um indivíduo, um ente confiável, a engajar as pessoas com a premissa de que aquela pessoa é confiável, de que ela não vai querer te atrapalhar, que ela não vai querer te esfaquear pelas costas, e que ela vai ser um ser humano que vai também, da mesma maneira, reciprocamente, tentar construir com você uma relação saudável. Desconfiança, baixa confiança, está em grande medida associado a um sofrimento interpessoal. É óbvio que alguém vai pensar, mas as pessoas que confiam demais. É evidente que sim, a gente sempre colocou que existe mal adaptação, disfunção, questões de personalidade graves, complicadas, que fazem sofrer as pessoas e os outros em volta, nos dois polos. Os traços do domínio são bipolares, nada a ver com transtorno bipolar. Bipolar no sentido de ter dois polos. Da mesma maneira como uma caneta tem duas pontas, como se eu tivesse uma ponta em cada lado da caneta. E desconfiança faz muito sofrer. E tem a ver lembrar, o mecanismo de amabilidade, agreeableness, confiança, é apego. E aí eu convido todos a ouvirem de novo o episódio de apego e o episódio sobre mentalização, que esse é dos primeiros. Você vai ter que fazer um scroll bastante assim no Spotify, porque a gente tem sido muito produtivo nesses meses, né? Enfim, mas houve essa queda. E isso é um problema grande, porque isso traz um grande sofrimento para as pessoas. Isso tem a ver com patologias de personalidade que são bastante sofridas, que geram uma desorganização interpessoal, e nós, seres humanos, precisamos de relações íntimas confiáveis. Sem isso, a gente vive muito mal. E a gente vê que os jovens não estão vivendo bem. Pois é, Pedro.
os jovens não estão vivendo bem. E isso é uma coisa que está, de fato, né, até expandindo um pouco para além do que esse estudo especificamente fala, é algo que deixa a gente bem alarmado mesmo. Sempre houve uma tendência às gerações que vão ficando um pouco mais velhas falar mal, né, por assim dizer, né, ou criticar as gerações mais novas. Se você pegar textos da Grécia Antiga e não avisar para a pessoa que está lendo que é da Grécia Antiga, vai falar, poxa, a geração passada sempre tem esse tipo de coisa. No entanto, uma coisa que deixa nós, como cientistas e médicos, psiquiatras, de fato preocupados mesmo, é que vários dados da geração mais nova, geração Z, estão realmente alarmantes, no sentido de que, poxa, estamos vendo pioras em padrões, nesse caso, de personalidade. A gente viu o tabagismo, que era algo que estava super bem melhor controlado e diminuindo em várias partes do mundo. Teve um ressurgimento do tabagismo com cigarros eletrônicos e dispositivos afins. A gente está começando a ver alguns estudos que estão começando a demonstrar quedas de capacidade cognitiva, de QI, no caso, em jovens. Alguns estudos estão começando a sair com esses dados, coisa que a gente sempre via ano após ano no passado recente, eu digo até, por exemplo, ao final do século XX, cada geração nova que surgia, você via capacidades cognitivas crescentes. Então, a gente realmente está passando por um momento muito difícil em termos de saúde mental dos jovens, que vai, infelizmente, ter consequências grandes para o futuro, e estão todos os profissionais da área quebrando a cabeça diariamente, seja em atendimento, seja em divulgação de informação científica para o público leigo, seja em novas pesquisas, quebrando a cabeça em como resolver essa questão, porque, infelizmente, é mais alarmante mesmo. Em relação à amabilidade, né, é interessante que o estudo mostra isso e a gente observa isso também na nossa prática, bastante coerente. O antagonismo aumentou, ou seja, a amabilidade diminuiu, principalmente nos mais jovens, mas também no grupo de adultos também. E a gente vê realmente que existe hoje, né, a amabilidade nesse traço que mantém essa relação positiva com o outro, né, esse apego, diminuiu. A gente observa isso, se a gente olhar, por exemplo, a mídia ou as redes sociais como um reflexo do que acontece, a gente claramente vê isso, né? Outro dia eu vi, por exemplo, era uma reportagem de um grande jornal de São Paulo, e tinha uns comentários, assim, sobre a reportagem, assim, centenas de comentários, e assim, é assustador até ver as posturas extremas que vão surgindo ali, né? As posturas de conflito, sem conexão, sem manter nenhuma relação positiva entre as pessoas, né? Eu acho que isso talvez seja realmente reflexo um pouco dessa tendência, talvez, do ser humano mesmo a se juntar em tribos, né, como aquele psicólogo americano falou, né, o Jonathan Haidt, que essa tendência é tribalismo nossos, né, a gente é programado de alguma forma a nos juntar aos nossos, né, iguais e combater o outro, de alguma forma, algumas circunstâncias sociais predispõem a isso e a gente é um pouco programado. E isso, claro, pode ser muito problemático na sociedade que a gente vive hoje, né? Uma sociedade muito complexa, né? Com diferentes ideias e diferentes pessoas. Então é alarmante, eu concordo com o Marcelo e com o Pedro. Ainda mais nos mais jovens, né? Que vão demandar, então, de alguma forma, essa relação de confiança entre eles, né? Quer dizer, se eles estão o tempo inteiro brigando entre si, um é inimigo do outro, por exemplo, vamos a gente pensar isso na expressão mais extrema, em termos de amadurecimento de personalidade, de coesão social, é uma tragédia. Vai ser muito difícil a gente viver bem se a gente entende que metade da população é ruim, ou são pessoas terríveis, ou são pessoas más, ou são pessoas que estão loucas, ou estão fora de si, né? Quer dizer, isso é um jeito de viver que provavelmente não vai funcionar muito bem, né? O terceiro dos 5 fatores pra gente analisar, né, aqui nesse estudo a respeito das mudanças no contexto da pandemia, é extroversão, né? Que é quão carregado de entusiasmo, emoção positiva, gregariedade, inclinação a preferir grupos e socialização uma pessoa é, em contraste com ela ser uma pessoa que tem menos entusiasmo, que tem emoções positivas menos exuberantes e que prefere atividade só. Não estranhando, diminuiu na pandemia, mas especificar um pouco mais, né? Aumentou um pouquinho no começo da pandemia. E pode ser que as pessoas tenham, ainda que isoladas, tenham
e aí tem uma hipótese de ter havido um contato maior das pessoas com pessoas com quem elas não falavam antes, mesmo de forma digital. Isso aconteceu com muitas pessoas no comecinho da pandemia. Mas depois, nesse segmento do final de 2021 para 2022, houve uma queda de extroversão. Isso, claro que pode ter a ver com isolamento social e as pessoas estarem mais restritas à convivência com menos pessoas ou até com convivência de ninguém. Mas vale lembrar que isso também tem a ver, extroversão, não só com esse aspecto, digamos, interpessoal, mas também, em grande medida, com o aspecto de prazer, de entusiasmo, de emoções positivas, de satisfação, de alegria, de, enfim, esse conjunto de experiências emocionais agradáveis que são muito importantes para a nossa qualidade de vida, são muito importantes para que a gente siga em frente e faça comportamentos guiados por objetivos, né? Então, novamente, essa mudança que esse estudo mostra é no sentido de uma qualidade de vida pior, no sentido de uma saúde mental pior. Nesse sentido, de pelo menos prover algumas ideias do que a gente possa fazer para melhorar, né, cada um desses prejuízos que ocorreram com esses jovens. Felizmente, agora em maio, né, de 2023, a Organização Mundial de Saúde decretou o fim, né, do Covid como uma emergência epidêmica, né, obviamente que não acabou, né, o vírus e as infecções em si, mas no sentido emergencial da coisa foi decretado o fim. A gente pode pensar em algumas estratégias simples que a gente poderia endereçar cada uma desses prejuízos nos jovens dos nossos 5 fatores de personalidade. A gente sabe que o neuroticismo, ele está muito ligado a uma propensão a sentir emoções negativas. A gente sabe que algumas estratégias de relaxamento, como algumas estratégias de meditação, inclusive com aplicativos, né, um bom uso da tecnologia, pode ajudar a gente a se centrar mais, exercício físico, qualidade de sono. A gente sabe que para a gente tentar contrabalancear esse fechamento a uma abertura, né, de experiências, a gente tentar conversar com pessoas que a gente não está acostumado a conversar, não ficar no mesmo fluxo dos algoritmos das redes sociais que vão nos mostrar os mesmos conteúdos sempre para nos viciar e mostrar para a gente propagandas. A gente tentar ver filmes diferentes, ouvir músicas diferentes, ver, mesmo em redes sociais, conteúdo, procurar ativamente por conteúdos novos. E falando em conversar com outros grupos, com outras pessoas, para tentar contrabalancear esse baixo amabilidade, a gente tentar não querer provar o nosso ponto de vista, estar certo, mas ouvir o outro, tentar entender como a outra pessoa pensa de maneira curiosa, né? E extroversão, de a gente se colocar mais no mundo, né? E sair um pouco do nosso mundinho, das nossas telas, do nosso isolamento. E talvez ao tentar fazer tudo isso, se a gente fazer isso com uma certa disciplina e com um certo pragmatismo, e a gente tentar se colocar e explorar o mundo, mesmo quando a gente está com menos vontade de fazer isso, sair da inércia de uma maneira mais organizada. Quem sabe a gente trabalha também a nossa conscienciosidade. O quarto traço, para a gente falar hoje sobre esse estudo, é conscienciosidade. E esse é um traço muito preocupante, porque ele foi a mudança mais intensa, maior tamanho, maior magnitude. Ela começou um pouquinho logo no início da pandemia, mas ela se acentuou muito, essa mudança negativa, com menos conscienciosidade, com menos comportamentos de organização, de finalizar tarefas a tempo, de não procrastinação, de incorporação de um senso de dever, de digamos assim, ser mais movido pela própria consciência, como diz o nome conscienciosidade. E conscienciosidade tem a ver com a gente inibir a vontade que a gente tem, de a gente não ceder à vontade de fazer exatamente o que a gente quer fazer em um determinado momento e fazer aquilo que é mais importante pra gente. Ou seja, de certa forma, a gente abandona um desejo imediato em prol de alguma coisa maior no futuro, mais orientado aos nossos valores. Essa tendência de, digamos assim, atrasar a gratificação. Então a gente quer muito fazer uma coisa, a gente adoraria agora parar o que tá fazendo e viajar pra Itália. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai planejar, a gente vai trabalhar, a gente tá aqui gravando podcast, agora são quase 9 horas da noite, a gente tá gravando podcast. Porque é uma coisa importante pra gente, tem a ver com os nossos valores de transmitir conhecimento, né? Mas se a gente for seguir aquela coisa que a gente tenha mais vontade de fazer em dado momento,
provavelmente não vai ser, digamos assim, não teremos uma vida de fato produtiva. A gente vai estar uma vida refém da vontade do momento. Ou seja, na hora que tem uma queda de conscienciosidade, essa queda ela é muito proeminente, a gente está falando de uma queda desse tipo de comportamento consciencioso de atraso de gratificação, de completar a atividade, de sustentar a atenção, de não ceder à procrastinação. E a questão aqui é a importância dessa característica de personalidade para 2 áreas da vida. Cuidado com a própria saúde, seguir orientações de saúde, de como comer, etc., alimentação saudável, etc., em termos de atividade física, etc., e desempenho acadêmico profissional. Coisas muito importantes. As 2 coisas muito importantes. E mostra pra gente uma situação de deterioração de saúde e de desempenho geral na vida, quando tem uma queda proeminente de conscienciosidade. Quando eu falei que tem uma magnitude, isso é uma coisa interessante, porque o que a gente vê pelos estudos é uma tendência a aumento de conscienciosidade a partir do fim da adolescência, uma década. Lá com 16, 17 anos, até os 26, 27 anos, que é uma época em que o indivíduo, de alguma maneira, ele completou a sua educação, qualquer que seja ela, dos 16 aos 27, e ele se inseriu em algum aspecto profissional, e ele consolidou relações adultas, espera-se. Essa década vê um aumento de conscienciosidade, vamos chamar de X. A queda que a gente viu aqui em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, vai mais para 1 ano e meio, 2 anos, é de X. Houve a queda em 1 ano e meio, que seria da mesma magnitude do crescimento que deveria acontecer em 10 anos. Para ter uma ideia de que essa é uma queda relevante, proeminente, nada desprezível, não é uma mudança pequena, é uma mudança considerável que aconteceu na média nessa população aqui. E a gente pode começar a especular, né, sobre as causas dessa queda de conscienciosidade, que, claro, o efeito, como o Pedro falou, vai ser aterrorizador, né, para uma geração. Isso eu vejo na minha prática clínica também. Quando a pandemia se estabeleceu, quer dizer, os jovens, né, eles, às vezes, as aulas eram online, não tinha mais horário para acordar, nem para dormir. Às vezes as aulas online eles conseguiam não assistir a aula, né? Eles ficavam, não aparecia na câmera. Para fazer as provas também, quer dizer, tinha muito menos controle para fazer as provas, os testes. Quer dizer, eram jovens que ficavam na cama muitas vezes, jogando videogame, jogos, sem assistir muitas aulas, sem responsabilidade, sem estrutura, e que é fundamental para o desenvolvimento, né, dessa contenção de impulso, né, de retardar a gratificação, né, como o Pedro falou. Quando você é um adolescente e você não tem alguns limites, alguma estrutura, e é fundamental você dar isso para o adolescente. Você não dá essa estrutura e ele não aprende, por exemplo, a conter esses impulsos e até aprender talvez até tolerar um pouco a frustração, no sentido de regular a emoção negativa. Se você não dá isso para ele, ele não vai desenvolver mesmo, né? E isso se desenvolveu. Passou a pandemia, então os jovens tiveram muita dificuldade de voltar para as aulas presenciais, dificuldade de estudar, de parar, né, e prestar atenção na aula e fazer as provas, porque eles permaneceram 1, 2 anos, às vezes até mais, sem toda essa estrutura. E muitas vezes, assim, com uma desregulação do ciclo sono-vigília, enfim, que vai acarretar em mais outros problemas, porque realmente é muito difícil manter uma estrutura que a escola consegue fornecer em casa, né? É realmente muito difícil fazer isso. Ainda mais com os pais trabalhando, tentando dar conta de todo o resto da casa. Então, quer dizer, a escola era fundamental para dar essa estrutura. E esse foi um dos papéis, né, uma das vias, talvez, que a pandemia possa ter contribuído para essa diminuição de conscienciosidade. E o último dos nossos fatores, que também houve alteração importante nos jovens da pandemia, foi a abertura. E houve uma diminuição da abertura, e como a gente viu no nosso outro episódio sobre personalidade, mais especificamente sobre abertura, abertura tem a ver com você ter uma certa curiosidade em experimentar novas ideias, novas experiências, curiosidade intelectual e curiosidade de frequentar novos ambientes, uma certa gosto pela estética no ramo das artes, de você ter uns sentimentos mais variáveis, de você não ter, inclusive, uma constante atualização dos seus valores, e repetir sobre isso para não ficar
mesmice, por assim dizer. E o que acabou acontecendo com esses jovens durante 2020 e 2021 foi também uma diminuição importante dos níveis de abertura, bem mais proeminente e significativa do que nas outras faixas etárias, pelo menos nesse estudo. E se postula por que isso aconteceu. Uma coisa que a gente de fato sabe é que houve, na verdade, uma diminuição muito grande também das possibilidades para experimentar novos contextos, novas informações. Estava todo mundo fechado por razões óbvias, né, dentro de casa e experienciando os mesmos conteúdos. E a gente sabe que também há, para quem usa redes sociais, uma tendência dos algoritmos a sempre te mostrar o que mais você vê, e você vai acabando entrando num verdadeiro funil, um filtro importante de conteúdo, e acaba sendo exposto sempre às mesmas coisas. E a gente sabe que a curiosidade se retroalimenta, né? Quando você é exposto a novos conteúdos, você tem novas ideias e vontade de ver outras coisas. E aconteceu esse funil inverso em termos de abertura durante a pandemia. Então a gente acaba vendo, poxa, um jovem, infelizmente, que está numa situação onde ele perdeu sua rotina, perdeu a estrutura que era dada principalmente na época presencial, as emoções à flor da pele, um nível de ansiedade grande, de preocupação grande, muitas brigas nos contextos sociais reais e virtuais, e ainda uma diminuição à abertura para novos conhecimentos. Então, tudo isso foi bastante prejudicial do ponto de vista intelectual e emocional, né, para essa população. Bom, pessoal, acho que deu para ficar claro esse episódio mais longo que os outros para explicar o que está acontecendo, a gente contextualizar, uma descrição também do que está acontecendo com os jovens, né? A gente usa o modelo dos 5 fatores para descrever, e em seguida a gente consegue, através dos mecanismos que a gente entende, que a gente sabe que são subjacentes a cada um desses domínios, trazer explicações, alguma maneira de contar melhor essa história, o que está acontecendo com os jovens. Eu acho que se a gente juntar este episódio chamado Jovens 2 com o episódio Jovens 1, a gente começa a montar, e a gente espera poder falar sobre esse tópico em outros momentos com vocês também, a gente começa a montar um quebra-cabeça que ajuda a gente a responder essa pergunta, o que está acontecendo com os jovens. Eu agradeço a atenção de vocês todos. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.